A paz do Senhor, meus amados, tudo bem? Irmãos, eu tô aqui lixando, né? Fazendo um servicinho aqui na casa da minha avó. E Deus, Ele tem indagado no meu coração de eu fazer essa live com os irmãos. Só que os irmãos venham entender uma coisa. Entender de uma certa forma. Todos nós conhecemos aquela passagem, né? Que fala de Mateus 14, se eu não me engano. Onde fala onde Pedro andou sobre as águas. Jesus estava sobre a praia, acabado de fazer multiplicações entre pães e peixe, e ele fala para os discípulos: olha, pega o barco e atravessa do outro lado. Uma ordem bem simples, uma ordem bem dada: pegue o barco e atravessa do outro lado. Mas, Senhor, pegue o barco e atravessa do outro lado. Pedro e outros discípulos entram sobre o barco. E agora Pedro e outros discípulos se encontram no meio do lago, aonde fala o mar, mas era lago. E o vento se levanta de uma tal forma, tempestade perto da meia-noite, aonde o barquinho de madeira ia quase a pique, ou seja, ia quase se afundando. E eles começam a se desesperar de uma tal forma que eles começam a gritar por socorro. Um segura na proa, outro segura, não sei, mas desesperaram por causa do vento e da tempestade. E a Bíblia diz que então Jesus, acabando de despedir todo mundo, milagres, maravilhas, multiplicações, e o Senhor agora anda sobre as águas e vai rumo ao barco em uma direção reta. E qual era a ordem que Jesus deu para eles? Vai e atravessa do outro lado. E os discípulos em um desespero, os discípulos em um medo, né, daquele vento, daquela tempestade ao contrário, né, daquela força. E de repente eles olham para Jesus. Eles olham para Jesus e começam a gritar mais ainda. Agora já não é mais somente o vento. Agora somente não é mais a tempestade, agora é o fantasma que vem vindo aí. E acharam que Jesus era um fantasma. E começaram a gritar. Isso tem um ensinamento para nós sobre isso daí. Eu não posso ver de outra forma, se não for quando eu e você passa a olhar a dificuldade, passa a olhar o vento, passa a olhar as tempestades, passa a viver um momento difícil, deixar de olhar para Jesus, nós acaba a não percebendo e não reconhecendo mais Jesus sobre a nossa vida. E naquele momento Jesus chega e fala: olha, sou eu. E Pedro fala: Senhor, se tu és então o Senhor, permita que eu desça do barco e ande sobre as águas. E de repente Pedro começa a andar sobre as águas. E a Bíblia diz que então bate o vento, a tempestade aumenta. Até quando Pedro olhava para Jesus, que é o foco, Pedro estava andando sobre as águas. Mas a partir do momento que o vento bate, ele olha para o vento ou para a tempestade, naquele momento ele perdeu a visão que é Jesus Cristo. E quando nós perdemos a visão que é Jesus, nós começamos a se afundar. Se afundar na própria vontade, afundar nas dificuldades, se afundar no próprio querer, se afundar nos próprios desejos. Deixou de olhar para Jesus, se afunda. E Pedro começa a se afundar. Mas a Bíblia diz que quando Pedro se afunda, ele pede por socorro. Jesus, ele pega Pedro pela mão e coloca novamente sobre o barco. Mas não se esqueça que Pedro clamou, Pedro gritou por Jesus: socorre, estou perecendo, né, meu irmão? Mas o que eu quero chamar a atenção é que Jesus sobe entre o barco e fala: homens de pouca fé, né? Jesus repreende homens de pouca. Vai na beira do barco, creio na proa, lá no bico do barco, e fala: acalma-te vento, acessa-te mar. E a Bíblia diz que no momento se fez bonança. Sabe o que é bonança? O mar se quietou, o vento acabou, a tempestade se abriu. Quem é esse que até o vento do mar lhe obedece? Quem é esse que todo o poder, não é somente o poder, todo o poder de todas as coisas está sobre a mão? O nome dele é Jesus Cristo. O nome dele é Jesus.
O que eu quero frisar nessa tarde com os irmãos é que eu não consigo ver de outra forma se não for essa. Deus está dizendo, através da minha boca, para dizer para vocês, o que te traz medo, o que te traz desespero, o que te traz tristeza, agonia, seja a dificuldade que for, que traz dentro de você um desespero, uma tremência, uma vontade de sumir, aonde você não consegue resolver, não sabe como resolver esse problema, essa dificuldade é para você essa palavra. Em todo o medo dos discípulos, em toda dificuldade de enfrentar aquela situação, Jesus anda por cima daquilo que nos traz medo. Jesus, ele anda por cima, ele sempre está acima de todo medo, desespero, situações como que não tem como resolver. Jesus anda por cima. Clama a Ele, meu irmão. Clama a Ele, minha irmã. E você vai ver um milagre acontecer. O que te traz medo, Jesus anda por cima. A paz do Senhor Jesus.